Coisas que toda pessoa neurodivergente deveria saber e geralmente ninguém fala sobre. Essa é a parte 2. Fizeram uma pergunta sobre quando a gente está num ambiente muito barulhento, com muita socialização e tudo parece estar no mesmo volume e fica caótico. É um tipo de cenário fácil pra gente entrar em crise. Eu achava que todo mundo percebia os sons da mesma forma que eu. E muitas vezes você não sabe, né? Que na verdade as pessoas não têm a mesma dificuldade que você. Tipo, eu gosto de fazer uma correlação, tipo, uma analogia muito forte com miopia. Imagina assim, você passou a sua vida inteira sendo míope sem saber. E você achava que todo mundo enxergava tudo meio borrado. E que isso era normal. E aí um belo dia, alguém vira e fala, cara, mas aquela placa, você não tá vendo a placa? E aí você fala, não tô vendo. E aí alguém vira e fala, cara, peraí, você deveria estar vendo essa placa. Deve ter algo de errado com a sua visão, você já checou? Isso, no nosso mundo, é muito normal. Quando o problema é miopia, por exemplo. Mas quando você tem dificuldades equivalentes com outros tipos de estímulo, como por exemplo a hipersensibilidade sonora, as pessoas não viram e falam, nossa, você parece incomodado com alguma coisa, o que será? E tipo, você tá conseguindo ouvir aquilo? Você tá conseguindo prestar atenção na conversa? Ninguém faz esse tipo de checagem com as pessoas, certo? Como fariam se você não consegue ver uma placa. Né? Então, os sintomas da hipersensibilidade auditiva, dependendo de quanto você normalizou internamente sentir aquilo, você nem percebe que você está tão incomodado. Você acha que está todo mundo incomodado que nem você, e muitas vezes você fica tão super estimulado que você não consegue nem identificar a origem do incômodo. Você não consegue nem virar e falar assim, eu estou incomodada e super estimulada porque tem muito barulho. Tipo, você só começa a sentir irritação ou então confusão, e você não sabe de onde aquilo tá vindo, e na verdade é o barulho, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é contar para as pessoas que isso existe. Então, se você tem incômodo de ficar em ambientes com muita gente, se você fica com uma confusão mental, às vezes fica tonta, enjoada em ambientes que tem muito barulho, pode ser o excesso de barulho. E por que isso afeta tanto a gente? Pessoas neurodivergentes, elas têm mais conexões cerebrais. E a expectativa que geralmente as pessoas têm sobre isso é, tipo, você tem mais conexões cerebrais, então você vai ser mais inteligente, mas não necessariamente isso é verdade. Pode ser que essas conexões cerebrais estejam sendo usadas para você absorver muito mais do som ambiente do que um cérebro normal faria. E aí é bizarro, você fica confuso, você não consegue prestar atenção nas coisas, porque o seu cérebro, ele deveria estar programado para identificar no que você está prestando atenção e meio que, tipo, abafar os outros sons. Só que ele não está fazendo isso. Então, pra gente poder resolver esse tipo de problema, primeiro a gente tem que identificar, e é por isso que eu tô falando bastante dessa parte. Mas uma vez que a gente identifica, é importante a gente deixar claro aqui, não precisa de um laudo, por exemplo, para usar um abafador de ruído, para identificar quais são os mecanismos de suporte que podem te ajudar a se sentir melhor. Então, se você, por exemplo, tem essa sensação ruim em ambiente com muito estímulo, pode ser estímulo auditivo, pode ser estímulo visual. Faz alguns testes do tipo, usar um abafador de ruído, pode ser um de farmácia, para você não ter que fazer um investimento muito grande sem saber se é isso que vai resolver o problema. Óculos escuros, muita luz incomoda muito. Eu e meu marido, a gente tem uma sensibilidade completamente diferente à luz. E o celular dele tá sempre no brilho máximo, eu não sei como é que ele não fica cego. E de noite é muito difícil, assim, tipo, eu tenho que virar pro outro lado e tal, porque é muito iluminado. Tipo, se ele estiver lendo, por exemplo, no Kindle, se ele estiver com o celular, minha visão ilumina o quarto inteiro, sabe? Então, esse tipo de hipersensibilidade, se você percebe que você tem também, é importante você criar os mecanismos de suporte para você. E, de novo, você não precisa de um diagnóstico, você não precisa de um laudo para isso. Qualquer pessoa que identifique essa necessidade pode dar esse passo. A parte 2 do que todas as pessoas neurodivergentes deveriam saber. E essa parte, inclusive, ela serve para pessoas que não necessariamente são neurodivergentes ou são neurodivergentes e nem sabem.